Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 14. Nós vamos ler os versículos 16 e 17 apenas para a nossa reflexão e exposição da palavra de Deus nessa manhã. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e ele estará em vocês. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós glorificamos o teu nome nessa manhã, Senhor. O Senhor nos trouxe numa semana em que nada mais é significativo a não ser o fato de que a graça e a misericórdia do Senhor venceram, Pai. Estamos aqui hoje, Senhor, celebrar o seu nome, glorificar o teu nome, porque o Senhor foi vencedor na nossa vida. E pedimos em nome de Jesus, que posse da tua palavra, o Senhor não só nos ajude a compreendermos essa palavra, mas que ela também seja poderosamente transformadora do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode sentar, em nome de Jesus. Eu quero agradecer o convite. Pastor Alain, meu amigo de algumas datas, né? E como já foi dito, eu estou aqui acompanhado da minha esposa, do meu filho e da nossa filha adolescente de 20 anos, né? Por uma semana. A gente agradece a Deus e eu trago também o abraço aqui da nossa igreja aqui em São Paulo, que é a nossa igreja do Parque Boa Esperança, onde com a graça de Deus nós temos servido desde 2017. Eu só queria fazer um parênteses aqui. O meu filho dormiu agora, né? E eu sempre brinco com ele que ele pode dormir em qualquer momento, menos quando o pai dele vai começar a falar, né? E de vez em quando eu ia dizer que de vez em quando ele dá uns gritos, mas não é porque ele é mal educado, não. É porque ele é pentecostal e de vez em quando ele glorifica a Deus, né? Esse é o Nicolas Ochali. Esse nome, Ochali, ele surge depois que eu fui a uma viagem, estava em uma viagem missionária em Angola, e com a angústia no coração, porque o menino estava para nascer e eu decidi que ia viajar, acertei com a minha esposa e aí ficamos naquela angústia. E o Nicolas foi algumas vezes para o hospital, mas não nasceu. Mas naquele período, o meu pai sofreu um AVC e veio a falecer 2 meses depois. E eu estava 2 dias que tinha chegado lá, quando recebi a notícia de sua esposa voltou, seu pai está no hospital. E no meio disso, um pastor amigo meu lá de Angola, ele chegou para mim e falou assim: o seu filho precisa ter um nome que signifique todo esse momento. E aí ele falou assim: eu vou achar um nome. E aí nós fomos fazer algumas visitas, visitei uma família, e aí contei a história: olha, minha esposa está lá, eu estou aqui angustiado e tal. E aí a pessoa disse assim: olha, tem um nome muito bonito, que tem aqui, é um dialeto nosso aqui, que é Ochali. Eu falei: o que significa Ochali? Né? Aí ela falou assim: Ochali significa graça de Deus. Aí quando eu encontrei o meu amigo de novo, ele chegou para mim e disse assim: eu achei o nome para o seu filho. O nome para registrar esse momento. Qual é o nome? Ele falou: Ochali. Eu falei: rapaz, esse é o nome mesmo. Tive que convencer a mulher, mas o nome é Nicolas Ochali. Porque de fato o Nicolas nasce no meio de um momento conturbado da nossa família, da nossa casa, mas ele é o símbolo do presente, o símbolo da graça, o símbolo da bondade e da misericórdia de Deus.
Por isso que ele está aqui, botou até uma camisa bonita hoje para vir à igreja. Vamos conversar um pouquinho sobre o Deus que vive em nós. Em 2009, um pastor chamado Francis Chan escreveu um livro intitulado O Deus Esquecido. E a ideia por detrás do livro era expor que nós tentamos fazer diversas coisas sem que tenhamos o auxílio daquele que Jesus Cristo deixou para nos auxiliar, que é o Espírito Santo. É óbvio que isso não tem a ver com o crer ou não crer no Espírito Santo de maneira intelectual. Não tem a ver com o fato de que nós chegamos à conclusão de que o Espírito Santo existe e que crer nele é algo indispensável. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o seguinte: o fato de você crer que o Espírito Santo é quem é, e mesmo assim decidir viver a sua vida como se o Espírito Santo não existisse ou como se ele não fosse o nosso grande auxiliador na nossa trajetória cristã. E aí, se nós pensarmos bem, não é nenhum exagero a gente chegar à conclusão de que não é fácil essa compreensão, porque como que a mente humana limitada, com uma capacidade que tem teto, consegue compreender algo que seja tão profundo, que seja tão sagrado como isso que a Escritura coloca para nós? E essa expressão do apóstolo João, que escreve aqui nas palavras de Jesus, essa expressão, ela tem um significado muito forte para a gente compreender isso. Porque não só ele afirma que o Espírito Santo estará entre nós, mas ele também afirma que o Espírito Santo estará em nós. E essa compreensão, ela é necessária para que nós trilhemos a nossa caminhada cristã até a volta de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer ou responder a uma pergunta: quem é o Espírito Santo? E quando nós chegamos à Escritura e nós analisamos isso na Escritura, nós podemos fazer uma afirmação com segurança, com convicção: o Espírito Santo é Deus. E há diversos textos que nós podemos chegar a essa conclusão. Por exemplo, em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, o apóstolo Pedro, ele diz para Ananias e Safira, ali naquele episódio de Ananias e Safira, ele diz: vocês mentiram para o Espírito Santo. Mas na outra expressão que ele usa, ele diz: vocês mentiram para Deus, vocês tentaram enganar a Deus. Quando nós afirmamos que o Espírito Santo é Deus, nós também estamos, assim, concomitantemente afirmando aquilo que ele não é. Então, se nós dizemos o Espírito Santo é Deus, então mesmo que pareça redundante afirmar, nós precisamos também dizer o seguinte: ele não é, por exemplo, ele não é uma força. Algumas pessoas, erroneamente, elas interpretam o Espírito Santo como se ele fosse uma energia, uma força, um choque. E algumas pessoas dizem assim: olha, estou todo arrepiado, olha, me arrepiei inteiro. Como se o Espírito Santo fosse uma energia. E é muito comum hoje, dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade hoje, as pessoas não negam a existência ou a possibilidade de existência de um ser superior. Mas elas não conseguem enxergá-lo como Deus. Elas enxergam como uma energia. Elas enxergam como algo que faz vibrar, como a luz que a gente acende. Só que quando nós afirmamos que o Espírito Santo é Deus, nós também estamos afirmando que ele não é uma força. E ele não é também uma emanação. Ele não é um ectoplasma, ele não é uma espécie de fantasminha, como a compreensão humana na nossa sociedade quer interpretar. Quando nós afirmamos que o Espírito Santo é Deus, nós estamos dizendo que o Espírito Santo é Deus eterno, soberano, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. É isso que ele é. E quando nós
chegamos até a Escritura, nós vamos observar, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. O Espírito Santo está presente na criação. Hebreus capítulo 9, 14, o Espírito Santo é eterno. Salmos 139, o Espírito Santo é onipresente. Lucas capítulo de número 1, versículo 35, ele é onipotente. 1 Coríntios 1, 10, 11, ele é onisciente. Isso nos faz afirmar com segurança que o Espírito Santo de Deus é aquele que habita no crente, é Deus. Essa é a primeira resposta. Segundo lugar, nós podemos afirmar com certeza que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E quando nós dizemos isso, nós também temos que retratar ao fato de que muitas pessoas confundem aquilo que elas não podem ver com aquilo que é um ectoplasma, Sabe, quem assistia Caça-Fantasmas antigamente sabe como que é isso. Não pode ver, então é fantasma. Só que quando nós olhamos para a Escritura, nós observamos claramente que o Espírito Santo, além de ser Deus, ele é uma pessoa. E afirmar isso significa dizer que o Espírito Santo possui pessoalidade, possui vontade, possui volições próprias. O Espírito Santo é alguém que tem ações, intelectos e etc. Isso nos faz pensar assim: o Espírito Santo é Deus, e como Deus ele não é tocável, ele não é alcançável, é o que é chamado na teologia de transcendente, mas ao mesmo tempo nós também podemos afirmar que o Espírito Santo ele fala com você. Ao mesmo tempo nós podemos afirmar que o Espírito Santo ele vem consolar você. Não é interessante isso? Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também é uma pessoa. E ser pessoa significa que ele tem pessoalidade, ele se faz presente. Ele consola, ele está presente para consolar o mundo. Mas ele consola uma pessoa. Ele fala com todas as pessoas, mas há determinados momentos em que o Espírito Santo fala a uma pessoa, especificamente no coração, na mente dela. Porque é isso que ele é. O Espírito Santo, aquele que habita em você, é pessoal, conhece o seu nome, conhece os seus dilemas, conhece as suas dores, sabe exatamente o que está aí na sua cabeça, o que está no seu coração, e ele também sabe exatamente o que fazer para que dentro dessa sua realidade você possa ser consolado, transformado e etc. É interessante porque em Romanos nós lemos que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Aí ele vai dizer assim: porque nós não sabemos orar como convém. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: você faz a oração. Você faz a oração, o anjo anota, leva adiante, está aqui, o que o Samuel está pedindo é isso aqui. Espera aí, o Espírito Santo, é isso mesmo que ele precisa? Aí o Espírito Santo fala, não é não. Isso é coisa da cabeça dele. O que ele precisa mesmo nesse momento é isso aqui. Agora imagina isso sendo feito numa escala gigantesca. É isso. Ao mesmo tempo que ele é um Deus transcendente, ele também é imanente no sentido de que ele está presente, ouve a sua oração especificamente e ele também responde especificamente ao seu coração. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. E o que faz o Espírito Santo aquilo que nós costumeiramente chamamos de obra do Espírito Santo? Eu gostaria de destacar apenas 3 ações do Espírito Santo aqui. A primeira delas tem a ver com a ação do Espírito Santo em relação ao mundo. João, capítulo de número 16, versículo de número 8, Jesus afirma que o Espírito Santo é aquele que convence o mundo do juízo, do pecado e da justiça. O Espírito Santo é uma ação de Deus no mundo que guia o mundo a toda a verdade, ele vai dizer no versículo 13. E essa verdade guiada é para que Cristo seja glorificado. E isso é poderoso demais, irmãos e irmãs.
Porque ele está afirmando que o Espírito Santo age no mundo para convencer o pecador da necessidade que ele possui de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Algumas pessoas dizem assim: um dia eu estava passando de frente à igreja e eu tomei uma decisão na minha vida. A partir de hoje, eu vou ser crente. Ô Zé, você não tomou decisão nenhuma. Você apenas respondeu à ação do Espírito Santo. Porque é Ele que conduz a toda a verdade. É Ele que ilumina Jesus Cristo no nosso fronte, no nosso horizonte, para que nós compreendamos o seguinte: primeiro, a nossa necessidade, e segundo, qual é a transformação que Ele faz. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz com a gente, nessa ação do mundo, é mostrar para você o seguinte: você é pecador, e você está indo para um lugar que não é legal. Enquanto a gente não reconhece o fato que somos pecadores e que estamos sem a presença de Deus e estamos caminhando para a destruição, enquanto nós não reconhecemos isso, é impossível que uma obra transformadora aconteça no nosso coração. O que o Espírito Santo então faz? Em primeiro lugar, ele mostra para você aquilo que você deixou de ser, ou seja, ele mostra para você o pecado que está no seu coração, o caminho para onde esse pecado está levando, o salário que você receberá desse pecado. Aí você diz assim: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Aí o Espírito Santo limpa o horizonte e você olha para Jesus Cristo e para a cruz de Jesus Cristo. E você compreende o seguinte: olha, você é tudo isso que o pecado fez com você, mas se você entregar essa sua vida aqui, se você depositar essa sua vida aqui nessa cruz, então você será transformado para aquilo que você deve ser. E essa transformação é sobrenatural, uma ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Em outras palavras, vale a pena a gente orar para que o Espírito Santo de Deus convença pessoas. Vale a pena orar, por exemplo, para as pessoas que ocupam às vezes a nossa preocupação, ocupam às vezes o nosso coração. Uma vez uma irmã na igreja chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor a respeito do meu filho. E aí, pois bem, vamos lá, vamos conversar. E ela começou a contar a história do filho dela, foi contando. E aí ela chegou à conclusão e falou assim: eu vim conversar com o senhor porque eu preciso que o senhor faça alguma coisa. Meus irmãos, depois daquela história ali, o que eu poderia fazer? Eu falei assim: irmã, hoje a senhora vai aprender uma lição. Tem coisa que a gente não consegue fazer. Por exemplo, perguntei a ela: aonde está o seu filho agora? Ah, pastor, só Deus sabe. Tá certo, é isso mesmo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos orar para que o Espírito Santo, que sabe exatamente aonde ele está, o que ele está fazendo agora, ele haja no coração dele de tal forma que ele seja convencido de que o caminho para onde ele está, o caminho que ele está trilhando, levará ele para a destruição. Porque existem coisas que fogem do nosso controle, e uma delas é: nós não temos o poder de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. O único que pode fazer isso real, fazer isso acontecer, é o Espírito Santo de Deus. Se ele não agir, não tem o que a gente faça. Você pode pregar, você pode falar, você pode dizer, mas não tem. Uma vez eu estava pregando para um amigo, e aí ele estava muito interessado, muito interessado. E ele: mas e tal coisa? E eu lá: e tal coisa? E tal coisa? E eu já comecei a pensar: quando que eu vou marcar o batismo? Eu vou batizar, esse camarada vai ser batizado. E eu fui indo, pá. Lá pelas tantas ele começou a rir. Sabe aquelas risadas de canto de boca, irônica? Ele começou a rir. Aí eu falei: ok. E aí? Ele falou assim: você sabe que eu não estou acreditando em nada disso que você está falando, né? Rapaz, aquilo deu uma frustração no meu coração. Eu falei: rapaz do céu. Aí eu me lembro que eu respondi assim, no ímpeto da resposta, eu disse assim: problema seu. No último dia, meu jovem, é crendo ou não crendo, está diante do eterno, meu irmão. A diferença é, se você creu nessa graça e nessa misericórdia, você tem o que apresentar diante do eterno. Se você não creu, meu irmão, o caminho é aquele lá, acabou.
Mas isso me fez refletir sobre o fato de que, às vezes, nós tentamos convencer as pessoas de maneira intelectual. A gente acha assim, não, vou levar o pastor fulano porque ele é formado em teologia, ele é doutorado, ele é pós-doutorado, e vai acontecer. Aí a gente chega lá, tá. É o cara da risada de canto de boca e fala assim, não acredito em nada disso. Aí uma vez um irmão chegou para mim, um irmão na igreja chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria muito assim saber falar de Jesus, saber. Aí eu falei assim, e por que o senhor não fala? Ah, pastor, eu não sei ler. Ah, male eu conto umas histórias e tal. Eu falei, ótima maneira de começar. Gente, sinceramente, quem é que vai conversar de Jesus com alguém e já começa falando, por exemplo, que ele está indo para o inferno? Não, você conta uns causos, né? Conta umas histórias, vai contando da sua vida. Aí ele falou assim, pastor, isso aí eu consigo fazer. Eu falei, rapaz, então faça isso. Da próxima vez que você encaixar lá na fila do banco, você começa a contar assim, ih, rapaz, você não sabe como era a minha vida. Eu era assim. As pessoas adoram uma história. Só que na cabeça desse irmão, ele entendia assim, que para ele convencer alguém, ele precisava ter uma profundidade intelectual. E eu disse a ele, não, o senhor precisa de uma história e da unção e o poder do Espírito Santo. Acabou. Não interessa quem é você. Não interessa qual é o seu nível de educação escolar, se você é formado nisso ou naquilo, não interessa. Se você tem o poder do Espírito Santo, as pessoas são convencidas do pecado, da justiça e do juízo, porque é isso que ele faz. Agora não adianta a gente ter tudo isso e não ter esse poder para que ele vá à nossa frente. Segundo lugar, o Espírito Santo é aquele que age na igreja. Em primeiro lugar, porque é por meio do Espírito Santo que a igreja veio a existir. Quando nós seguimos aqui, tentamos seguir o cronograma da Bíblia, nós vamos observar, por exemplo, que 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo foi derramado sobre os irmãos que estavam reunidos no cenáculo. E aquilo foi algo tão sobrenatural, aquilo foi algo tão poderoso, foi algo tão profundo, que é dali que a igreja surge. E é interessante que você pega o capítulo 2, eles estão reunidos, portas fechadas, estão preocupados, eles estão com medo, mas o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vem sobre eles, com porta fechada e tudo, meu irmão, e o negócio... Aí quando você continua fazendo a leitura, quando chega lá no versículo 42, ele vai dizer, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na oração, do partir do pão. Lá no final ele diz assim, e o Senhor ia acrescentando, dia após dia, o número daqueles que iam sendo salvos. Faz toda a diferença quando a ação do Espírito Santo na igreja acontece. Porque daquele dia até os dias de hoje, ninguém pode conter esse poder sobrenatural, esse poder apoteótico do Espírito Santo, ninguém pode contê-lo. Por quê? Porque a força descomunal que a igreja tem, não é pelo fato de que ela se organizou, que ela se institucionalizou, não. A força da igreja na história da humanidade, você pode ver na história, são dezenas de perseguições, são dezenas de tentativas de simplesmente extirpar da face da terra o povo de Deus, todas elas são fracassadas. Não era por causa do grande líder, não era por causa da institucionalização, não era por causa disso ou daquilo, não, exclusivamente por causa do poder do Espírito Santo, que sustenta a igreja e que entregará para a glória de Jesus Cristo à igreja no último dia. A maneira do Espírito Santo agir na igreja é através dos dons. Existem muitas discussões a respeito da contemporaneidade dos dons. Mas uma coisa não pode ser negada de forma alguma. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 11, ele diz claramente para nós que a igreja é edificada por meio dos dons que são concedidos pelo Espírito Santo à igreja. Isso é interessante, porque ele distribui conforme a vontade dele.
E nós vamos encontrar pelo menos 4 listas na Bíblia a respeito dos dons. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Só que eu queria fazer a observação do seguinte: os dons, eles não são dados para indivíduos em si. Os dons, eles são dados à igreja. Ou seja, o dom não é a dádiva de uma pessoa. O Espírito Santo, ele espalha os dons pela igreja. Isso exatamente dessa maneira, no plural, ele espalha os dons pela igreja. Para que a igreja, de alguma maneira, cumpra com a sua missão aqui na terra. Algumas pessoas acham que o dom é dela. Uma vez eu estava perto da casa dos meus pais, estava descendo uma rua, tinha uma placa escrita assim: sexta-feira, culto da revelação. Venha conhecer o pastor fulano de tal, que tem o dom da revelação. Revela o oculto e o escondido. Eu fiquei com medo, né? Eu atravessei a rua e falei, rapaz, o oculto e o escondido é muita coisa, né? Mas é interessante como que as pessoas tentam personalizar os dons. E eles acham que é tranquilo. Bom, eu tenho o dom de revelação, então eu vou botar uma placa, eu vou trazer pessoas, porque eu tenho o dom. Só que, quando nós olhamos para a Escritura, o dom é dado para a igreja, para a edificação da igreja, para o cumprimento da missão da igreja. O dom é para a igreja. E é interessante porque, se a igreja não tem os dons do Espírito, ela não consegue cumprir a sua missão. Porque é através dos dons, através dos ministérios, que Deus vai contribuindo para que a missão da igreja seja levada adiante. Terceiro lugar, é a ação do Espírito Santo na vida do cristão. É a ação do Espírito Santo na sua vida. A primeira ação do Espírito Santo na sua vida, como nós já comentamos no começo, é convencer você que você precisa de Jesus. Ninguém diz que Jesus é Senhor se não for por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Meu irmão, você só é crente, você só é servo de Jesus, porque o Espírito Santo agiu na sua vida. Arrancou você, ele encontrou você no meio daquela lama, naquele lamaçal que você estava. Ele mostra para você o horizonte. E quando você estende a mão, Jesus Cristo pega na sua mão no meio daquela lama. E Jesus Cristo tira você de lá, limpa você, coloca roupa em você. Só que aí, sabe o que Jesus faz na sequência? Ele pega você e mergulha você no Espírito Santo. É isso que a gente chama de batismo no Espírito Santo. Você é mergulhado no Espírito Santo. Após ser convencido do pecado, da justiça, do juízo, após uma ação sobrenatural na sua vida, de Deus na sua vida, então Jesus fala assim: não, eu vou te dar um plus, eu vou te dar um a mais. Eu vou mergulhar você no Espírito Santo. E quando você é mergulhado no Espírito Santo, você tem mais coragem, você tem mais intrepidez, você vai com mais força, com mais firmeza. Então o Espírito Santo convence, converte, regenera e santifica você. Olha que negócio. O único fator aqui que nós temos um pouquinho de participação é na santificação. Mesmo assim, algumas pessoas se enganam quando acham que a santificação é uma ação pessoal. A santificação é uma resposta à ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém se santifica. Sem o Espírito Santo, não existe um santo sequer. Porque é Ele que faz essa ação sobrenatural na nossa vida. E com esse revestimento poderoso de Deus, você proclama Jesus Cristo com coragem, com poder. E você faz isso para que o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, seja glorificado. É isso que nós lemos, por exemplo, em Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão sair testemunhando. Olha, vocês vão até morrer. E vão morrer com uma coragem assim, surpreendente. Porque vocês agora estão debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero encerrar
trazendo aqui 3 situações para a gente pensar e tomar uma decisão na nossa vida nessa manhã. A primeira delas é o seguinte, para a gente pensar e decidir, restaurar o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo é Deus, se Ele é uma pessoa, então nós devemos cuidar do nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque um relacionamento profundo com aquele que é o seu consolador. Busque um relacionamento profundo com aquele que é o poder que mantém você em pé. Porque Ele não está apenas ao nosso redor. A Bíblia diz que Ele está habitando em nós. E o fato dele habitar em nós significa dizer que nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. O Espírito Santo de Deus é aquele que faz Deus presente em nós. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. É Ele que intercede por nós junto ao Pai. É Ele que leva diante de Deus as reais necessidades em meio às nossas orações. É por meio do Espírito Santo que as nossas necessidades são tomadas, é conhecida de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe de lado o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É Ele que leva as suas orações, é Ele que intercede por você, é Ele que faz com que os compassos do seu coração se adequem ou se encaixem nos compassos do coração de Deus para a sua vida. Segundo lugar, para a gente pensar e decidir, clame corajosamente para que o Espírito Santo haja sobre a igreja de Jesus Cristo. Por que eu fiz questão de colocar a expressão clame corajosamente? Por quê? Porque na maioria dos casos, nós queremos uma ação do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo não queremos. Por quê? Porque ela vai mexer na nossa zona de conforto. Mas preste atenção numa coisa, existem coisas que nós podemos fazer, que nós devemos fazer. Porque essas são prerrogativas entregues a nós, mas existem ações e existem atividades que são exclusividade do Espírito Santo, nós não temos como fazer. E na minha igreja eu tenho um costume semanal de orar para que o Espírito Santo nos dê dons. Irmãos, vamos orar pelos dons. E todas as semanas nós fazemos essa oração, porque nós queremos que o Espírito Santo sopre de uma maneira sobrenatural. E é interessante a gente observar o seguinte, a gente ouve diversas histórias. Eu sento com a minha mãe, eu sentava-me com meu pai, e eles contavam diversas histórias. E aí teve um dia que um estalo deu na minha cabeça, e eu comecei a orar. Já pastor, eu comecei a orar, Senhor, nos faça viver ainda nessa nossa geração algo extraordinário, algo poderoso, algo sobrenatural de Deus, do teu Espírito na nossa vida e na nossa igreja. Porque a ação sobrenatural do Espírito Santo faz com que a história seja longa, faz com que a história não se encontre um fim. E existem pessoas que têm medo de orar assim. E por que tem medo? Porque mexe com nossa zona de conforto. Nós vamos ficando encaixadinhos na igreja, é tudo certinho. Quando o Espírito Santo sopra, começa a vir gente que a gente nunca pensou na vida. E a gente tem que aprender a lidar, a gente tem que aprender a reagir de outra maneira. Aí a gente tem que dobrar o culto. Tem um culto de manhã, vai ter outro culto depois do outro, e depois do outro, 3, 4 cultos no sábado. E nós vamos contar milagres que Deus faz, e nós vamos enxergar coisas que Deus está realizando. Nós precisamos parar de simplesmente ouvir histórias, e precisamos colocar os nossos joelhos no chão, para que nós possamos viver aquilo que é extraordinário do Espírito na nossa vida. A oração persistente, a oração corajosa, porque quando o Espírito Santo sopra, a nossa zona de conforto é tirada. E aí, o Espírito Santo passa a presidir, a conduzir a nossa vida e a nossa igreja.
E por último lugar, para a gente pensar em decidir, clame corajosamente para que o Espírito Santo de Deus haja de maneira poderosa sobre a sua vida. Para que Deus haja de maneira poderosa no mundo, no nosso relacionamento com Ele, de maneira poderosa na igreja, mas de maneira poderosa na sua vida. E eu me lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim e tinha acontecido um fato lá na vida dela, e ela chegou e disse assim, eu vim aqui porque eu quero que o senhor ore, que aconteceu isso. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas você já orou? Eu não orei não. Mas por que você não orou? Pastor, vou ser sincero para o senhor. A oração é fraca. Deus não vai ouvir. Então eu já vim direto aqui, que aí o senhor aperta aí o telefone vermelho e acerta o negócio. Eu não vou mentir para o senhor. A minha oração não vale. Eu nem tenho fé para esse negócio. Existem muitas pessoas assim. Mas quando você colocar o seu joelho no chão e você orar corajosamente, insistentemente, você vai começar a viver coisas na sua vida que só tem explicação se for por meio do Espírito Santo de Deus. A gente precisa orar corajosamente para a gente experimentar na nossa vida aquilo, não apenas aquilo que nós lemos, mas aquilo que nós ouvimos. E aí, é muito interessante isso. Algumas pessoas dizem assim, eu tenho um amigo lá na minha faculdade, pastor, eu queria muito que o senhor conhecesse ele. Se o senhor conhecesse ele, eu tenho certeza que ele ia virar crente. Eu falei, você não conhece ele não? Não, mas eu sou fraco. Meu irmão, se fica assistindo Netflix semana inteira, não pega na Bíblia, não ora, não faz nada disso, fica fraco mesmo. E depois fica botando na fatura do pastor, coitado, né? Agora, imagine se o sopro do Espírito Santo sobre a vida das pessoas acontecesse de tal maneira que as histórias mudassem. Pastor, é o seguinte, estava na faculdade essa semana, o senhor não sabe, passei, o cara caiu endemoniado. Pai, agarrei em cima dele, pum, expulsei em nome de Jesus. Ele está querendo vir aqui na igreja, aqui, viu? Olha, as coisas mudam. A questão é, qual é a decisão que nós tomamos no nosso coração? Nós vamos continuar ouvindo as histórias, ou nós vamos começar, a partir da força e do poder do Espírito Santo, a construir novas histórias, a participar de novas histórias, daquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Porque o que o Espírito Santo faz é usar a vida de pessoas. Ele vai usar você, e Ele vai usar você com o que você tem, Ele vai usar você com o que você é, porque o poder está nele, não está em você, mas você é o meio pelo qual o Espírito Santo decidiu agir. O Deus que vive em você tomará a sua vida por completo. E talvez nós precisamos dessa oração, Espírito Santo me enche, me preenche. Não deixe nenhum espaço vazio na minha vida sem ser preenchido por sua presença. E quando as pessoas olharem à sua volta, e aí a gente diz assim, como vocês chegaram até aqui? Aí você diz, nós chegamos até aqui, na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Porque isso aqui a gente não tinha condições de fazer. Isso daqui a gente não tinha como fazer. Os vazios foram preenchidos, a vida foi transformada. Nós estamos realizando coisas que são sobrenaturais. E isso não vem de nós, não é poder nosso. Isso é porque o Espírito Santo está agindo na nossa vida e está agindo na nossa história. Que o Espírito Santo haja no mundo. Que o Espírito Santo haja na igreja. Que o Espírito Santo haja na sua vida de maneira poderosa. E quando perguntarem para você, especificamente para você, como é que você vai? E uma das minhas características como pastor é que eu sou sonhador, eu gosto de sonhar. E eu gosto de tudo grande, irmão. Não gosto de nada pequeno. Já que é para sonhar. E é interessante que em alguns momentos as pessoas dizem assim, como é que o senhor vai fazer isso aí? Rapaz, não faço a mínima ideia. Mas nós avançaremos na força e no poder do Espírito Santo de Deus.
Ele vai prover recursos, Ele provê pessoas. É o Espírito Santo de Deus que é o dono disso. Nós apenas somos os agentes, nós apenas somos os enviados dEle. Por isso, clame para que o Espírito Santo de Deus, Ele tome a sua vida por completo.